Nesse vídeo, nós vamos apresentar algumas ferramentas de análise dimensional que serão muito úteis no estudo da mecânica newtoniana. Então, a análise dimensional ela pode ser usada em qualquer área da física, que a gente vai estar interessado na mecânica. Então, a ideia é que muitas vezes você consegue descobrir propriedades importantes do movimento sem sequer precisar começar a resolver a equação diferencial ordinária que a gente comentou nos vídeos passados. Então, essa frase aqui do Lord Rayleigh sintetiza muito bem o poder da análise dimensional, que numa tradução livre ele diz que frequentemente se impressiona com a escassa atenção dada, mesmo por pesquisadores originais, ao importante princípio da similitude. Não é incomum que resultados em forma de leis sejam apresentados como novidades, com base em sofisticados experimentos, quando poderiam ser preditos a priori após apenas alguns minutos. Então, a ideia, de novo, como a gente já vem fazendo ao longo do curso, é que considerações de simetria, considerações de análise dimensional, eles podem já te dar boa pista da resposta. A análise dimensional, às vezes, é mencionada no ensino médio, no sentido de você faz uma conta e vê se no final a sua dimensão está certa. E isso é útil, mas a análise dimensional é muito mais profunda do que isso. Quer dizer, tem um cientista chamado Craig Boren, que diz uma frase bem interessante: falar para você checar a dimensão no final da sua conta é que nem falar para escovar os dentes. É uma dica muito útil, mas é zero profundo. E a análise dimensional vai muito, muito além disso. Aqui o Lord Rayleigh está destacando alguns dos aspectos que você pode deduzir coisas profundas sobre o problema sem precisar resolvê-lo completamente. E a gente vai ver alguns exemplos nesse vídeo de Física 1, porque a ideia é justamente, alguns livros eles têm um capítulo dedicado à análise dimensional, e aí depois, ao longo do livro inteiro, eles não usam análise dimensional. Fica parecendo que é como se fosse um tópico, entendeu? Você tem gravitação, você tem espalhamento e você tem análise dimensional. Isso não é verdade. A análise dimensional é uma postura, uma maneira de pensar, de encarar os problemas, e é útil em qualquer campo. Então, a ideia vai ser justamente a gente usar a análise dimensional ao longo do curso e não restringir ela a um único vídeo. Então, até por isso, os exemplos que a gente vai tratar aqui são exemplos bem simples, são exemplos de Física 1, e depois, ao longo do curso, sempre que possível, a gente vai pensar dimensionalmente, usar esse guia para problemas mais avançados de mecânica mesmo, tá? Em homenagem ao Lord Rayleigh que eu mencionei, que foi um dos pais da análise dimensional, ele usou a análise dimensional, inclusive, para explicar por que o céu é azul. Ele fez isso usando análise dimensional, chegando à conclusão que a intensidade espalhada ela tem que ser proporcional a 1 sobre o comprimento de onda à quarta potência. Então, comprimentos de onda pequenos são mais espalhados, que é o caso do azul. E esse exemplo eu não vou explicar porque ele não é mecânica, ele é de eletro, mas é só para dar um exemplo chocante de análise dimensional. Um outro exemplo, quem quiser, fica como desafio, demonstrar o Teorema de Pitágoras usando só análise dimensional. Também não vou fazer isso porque de geometria. Quem tiver curiosidade, a gente pode discutir no nosso encontro. Então, a partir daqui, vamos nos concentrar em exemplos de mecânica e, como eu disse, exemplos simples. A ideia é que seja justamente para a gente poder mostrar todos os princípios por trás ali da análise dimensional, pelo menos uma introdução a eles, em exemplos simples, para depois, ao longo do curso, a gente ter essa ferramenta à nossa disposição. Então, como primeiro problema, vamos considerar uma situação estudada desde o ensino médio, ou seja, uma pedra é jogada para o alto com uma certa velocidade v, e aí o problema que a gente quer resolver é determinar a altura máxima atingida. Então, isso geralmente você faz direto a conta no ensino médio, não é uma conta longa, mas aqui vamos raciocinar para análise dimensional. Primeira coisa na análise dimensional é determinar quais são as grandezas relevantes. Então, essa altura máxima que a gente quer determinar, ela vai poder depender de quê? Então, a gente sabe que ela vai depender da velocidade, né? Quer dizer, quanto mais rápido você jogar, mais alto você espera que ela chegue. Vai ter que depender também da aceleração da gravidade, porque, afinal de contas, é a gravidade que vai frear ela. Se não tivesse gravidade nenhuma, essa pedra ia para a Lua, feliz da vida. E o fato dela não ir é uma consequência de ter a Terra puxando ela de volta, tá? E, bom, essa pedra que eu joguei, em princípio, isso poderia depender da massa também, que é a propriedade da pedra. E acabou, não tem mais ninguém que a gente consiga aqui evocar. A resposta vai ter que ser função desses 3 parâmetros aqui. Ou seja, a gente pode dizer que a altura máxima tem que ser uma função de g, v e m. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar combinações dessas grandezas que tenham a dimensão desejada. E vocês podem brincar à vontade, vocês vão ver que a única dimensão de altura que vocês montam com essas 3 grandezas é v² sobre g, porque o v tem dimensão de comprimento ao quadrado
sobre tempo ao quadrado, né? Por exemplo, metros por segundo, numa unidade. E a aceleração da gravidade é metro, né? Ou seja, distância por tempo ao quadrado. Então, aqui aparece um tempo ao quadrado. Então, o tempo corta, e aí realmente aqui o quadrado corta, e você vê que isso tem dimensão de comprimento. Você pode ver que é a única que você vai conseguir fazer. Então, só para análise dimensional, a gente já viu que não depende da massa, tá? E a gente viu aqui qual é a escala que importa, ou seja, a altura máxima vai estar ligada com essa razão v ao quadrado sobre g. A gente, no máximo, aqui está perdendo um fator. Se você faz a conta exata, você vê que esse fator é meio, tá? E, inclusive, justamente o fato de que esse fator, nas enorme, esmagadora maioria dos casos que você faz os cálculos, esse fator é próximo da unidade. Então, isso confere à análise dimensional um poder grande, porque, tipicamente, você achar essa escala daqui, ela já te dá a ordem de grandeza da altura. Se v ao quadrado sobre g de 10 metros, aqui nesse caso você vê que a altura máxima vai ser 5 metros. Se você não soubesse o fator meio, você poderia não saber se é 5, se é 7, se é 12, mas não vai ser 1 milhão de quilômetros, tá? E isso é importante, porque esses fatores serem próximos à unidade significa que determinar essas grandezas que você obtém só para análise dimensional te dá uma escala. Então, tipicamente, se você quer saber com que velocidade você tem que jogar o objeto para ele chegar numa altura de 20 metros, você não precisa fazer o cálculo todo. Se você quer só uma estimativa, você bota os números e vê quanto é que vai ter que ser o v. Nota que a gente não escreveu a equação de movimento nesse problema, agora eu estou escrevendo ela aqui, tá? Mas a gente implicitamente ela estava sendo levada em conta, no fundo, porque a determinação dos parâmetros relevantes ela é a grande arte da análise dimensional. Se você estimar errado os parâmetros relevantes, você erra grosseiramente. E aqui no fundo a gente já usou, por exemplo, o princípio do determinismo newtoniano, ele está escondidinho aqui. Porque eu disse que depende dessas grandezas, mas você poderia perguntar, pô, mas peraí, e se eu soltar com uma derivada, sei lá, superior, por exemplo, se eu jogar com uma taxa de arrancada diferente, ou qualquer outra derivada de ordem maior da posição, em princípio poderia afetar a resposta. O princípio do determinismo newtoniano diz justamente que não vai afetar, porque as forças são função só da posição e velocidade, tá? Então, determinar os parâmetros relevantes, em princípio, você tem que conhecer algo sobre a sua teoria, porque senão fica muito, muito difícil, vira quase chute. Então, rigorosamente falando, o caminho é, primeiro escreve a equação diferencial, tá? Nota que nesse caso você já ganha uma pista de cara, porque a massa corta dos dois lados, né? Você tinha que MA é igual a força, que é o peso, que é mg, já corta o m. Então, você já viu que o m não é relevante, nem precisava da conclusão final. E aí, em termos da equação, você agora tem quais são os parâmetros relevantes. É uma equação de segunda ordem, vai importar aqui a velocidade, né, inicial que você está soltando, e vai depender do g, que é o parâmetro que aparece aqui do lado direito, e não pode depender de mais ninguém. É o sujeito mais rigoroso. Se você não tiver nem a equação do movimento que você está usando, você pode usar análise dimensional. Mas vai ficando cada vez mais difícil, porque você tem que ter uma intuição física, uma capacidade muito grande de reconhecer quais são as escalas que são relevantes para o problema. E isso, às vezes, se você fizer errado, dá problema. Tem exemplos, depois eu posso passar referências para vocês. Mas aqui, para a mecânica, a ideia é essa. Você, vamos supor, conseguiu escrever a equação de movimento, e antes de resolver ela, antes de ter o trabalho de buscar técnicas de resolver a equação diferencial, o que você pode dizer sobre o fenômeno sem precisar resolver a equação? E quem quiser pode tentar, mesmo sem escrever a equação, se aventurar. É muito bonito, é uma arte, mas tem que tomar muito cuidado para estimar realmente as grandezas que são as grandezas necessárias. Então, como segundo problema, um pouco mais complicado que o primeiro, agora a gente vai, de novo, querer calcular a altura máxima, mas levando em conta que o ar apresenta uma certa resistência. E aí aqui, justamente, é um passo que você precisa ter algum modelo para a resistência do ar, para você conseguir fazer uma análise dimensional aí do problema e tentar estimar as escalas relevantes. Então, aqui o modelo que a gente vai fazer para a resistência do ar é supor que a força de resistência do ar é proporcional aqui ao quadrado da velocidade. E tem uma direção oposta à velocidade, no sentido dela está freando o objeto. E essa constante de proporcionalidade eu estou chamando de B. Tem uma imensa discussão sobre como modelar a força de resistência do ar. A gente vai fazer essa discussão no curso mais para frente um pouco, tá? Inclusive, quando a gente fizer o estudo da análise dimensional, a gente vai ver que o estudo da resistência do ar, a gente vai ver que a gente pode usar a análise dimensional também para relacionar esse B com algumas características geométricas do corpo, tá? Mas aqui a gente vai simplesmente, por enquanto, usar essa expressão e, na realidade, ela nem precisa, nem em todos os casos ela é quadrática com a velocidade não. Às vezes o modelo não é assim, não é quadrático. A gente vai ver mais para frente, mas nessa análise vamos usar esse modelo para a força de resistência do ar. De novo, agora
primeira coisa a fazer é determinar as grandezas relevantes. Além das que a gente já tinha, a resistência do A acrescentou para a gente agora um novo parâmetro, um Bzinho. Se ele for pequeno, a resistência do A é pouco relevante. Se ele for grande, a resistência do A é muito relevante. E parte da importância da análise dimensional é a gente conseguir qualificar o que eu quero dizer com grande e com pequeno. A gente vai fazer isso, tá? Então, agora essas são minhas grandezas relevantes. Quem quiser pode escrever a equação de movimento. Você vai ver que a massa agora não corta, tá? E aí você vai ver que da equação de movimento, realmente, esses daqui são os parâmetros que estão importando para a gente. E a gente agora vai proceder via análise dimensional para tentar ver o que a gente pode, sem resolver equação nenhuma, falar sobre a altura máxima. Então, a primeira coisa que a gente vai seguir agora um caminho um pouquinho diferente. Em vez de a gente diretamente tentar combinar essas grandezas para dar uma dimensão de altura, vamos seguir um caminho um pouco mais abstrato, mas que é muito útil para a análise dimensional, que é construir os possíveis adimensionais, tá? Esses adimensionais tipicamente são denotados pela letra π. Depois eu vou comentar a razão disso. Mas então, o primeiro adimensional é o π1, que é hg sobre v2. Então, você pode ver que isso aqui é adimensional, porque a altura tem dimensão de comprimento, o g tem dimensão de comprimento sobre tempo ao quadrado, e o v tem dimensão de comprimento sobre tempo, e aí ao quadrado vai ficar comprimento ao quadrado sobre tempo ao quadrado, e aí corta tudo. Então, você vê que realmente esse cara é dimensional, tá? Ele era o dimensional que já tinha aparecido no nosso outro exemplo. Há um segundo dimensional que a gente pode obter diretamente pensando que é uma razão entre as forças, é uma razão entre a força de resistência e a força peso. Tá? Então, esse daqui é um segundo dimensional. A gente poderia escolher esses adimensionais de uma forma um pouco diferente. Mas a pergunta central é, será que tem algum adimensional independente desses que a gente consegue achar? E, bom, independente desses dois, a resposta é não. Não é possível encontrar nenhum outro dimensional que seja independente desses dois. Ele vai ser necessariamente uma combinação desses dois que a gente já tem. E um jeito de ver isso é o seguinte, nesse problema a gente tem 3 dimensões presentes, comprimento, tempo e massa. E a gente tem 5 grandezas, tá, envolvidas, que estão aqui elencadas. E, portanto, os adimensionais independentes vai ser dado pela diferença entre eles. No caso, 5 menos 3 igual a 2. Tá? Isso é uma aplicação do chamado teorema P de Buckham, que é um teorema super central na análise dimensional. Deixo para vocês como desafio demonstrar esse teorema. Quem quiser eu passo referências. Só para vocês terem algumas intuições. Primeiro, no caso anterior, a gente tinha 4 grandezas relevantes, né? Então, a gente tinha apenas um adimensional, que foi o que a gente montou, que nesse caso é o π1, né? Ele era o único adimensional que a gente conseguia. E, bom, pensa no caso, por exemplo, que você tenha só 2 grandezas, tá? Se elas têm a mesma dimensão, então você tem um adimensional. Por exemplo, se você tem 2 velocidades, o v e o c, v sobre c é dimensional. Então, 2 grandezas de uma dimensão tem um adimensional. Agora, se as grandezas forem de unidades, de dimensões diferentes, você, nesse caso, não tem nenhum adimensional. Então, se você tem uma grandeza que é velocidade e outra é aceleração, você não consegue montar nenhum adimensional com eles, tá? E, bom, eu comentei certos casos particulares, peço para vocês pensem no teorema, tentem demonstrar ele, senão eu passo referência depois. E a ideia toda é que toda equação científica, ela necessariamente pode ser escrita de forma adimensional, tá? Necessariamente. Então, isso significa que eu posso escrever a minha equação, se eu só tenho 2 adimensionais possíveis, eu tenho que π1 vai ser uma função de π2, tá? Esse é o jeito abstrato de colocar, mas nota que são passos que a gente foi dando progressivamente. No ensino médio, em geral, você faz conta só com número. Depois, em Física 1, você começa a fazer contas literais, ou seja, fazer a conta literal significa que você está fazendo os procedimentos de uma maneira que é independente da unidade. Você só está levando em conta a dimensão deles. E agora esse é o passo seguinte, é você agora pensar sempre adimensionalmente. Então esse é um procedimento muito poderoso, como eu pretendo ilustrar ao longo desse vídeo. Então nesse nosso caso aqui, escrever o π1 como função do π2 significa que a altura máxima ela vai ser necessariamente v2 sobre g vezes uma função desse adimensional daqui, desse segundo adimensional que a gente tem. Então, só por análise dimensional, a gente escreve uma fórmula super poderosa aqui, ó. Ou seja, mesmo sem resolver a equação diferencial, a gente sabe que a altura máxima vai ter que ser v2 sobre g vezes uma função, e nessa função o b só aparece multiplicado por v ao quadrado dividido por mg. Pode ser uma função super complicada, mas aparece sempre envolvendo esse adimensional aqui. Então, em particular, se esse adimensional for muito menor do que 1,
você pode expandir em Taylor esse cara e obter qual é a primeira correção da resistência do ar. Então, se a resistência do ar for pequena, e você agora sabe dizer o que é pequeno, a resistência do ar ser pequena significa essa razão aqui ser pequeno. Você consegue agora estimar, se esse cara for muito menor que 1, quanto que você está errando, né? Então, em princípio, o valor exato depende dessa constante, que a gente teria que resolver o problema para saber quem é. Como a gente viu, em geral, é da ordem de 1. Então, se você quer ter uma estimativa, se você está errando na terceira, na quarta, na quinta casa decimal, você, em vez de resolver uma equação diferencial super complicada, você encontra os adimensionais. Agora, claro, se esse cara começar a ficar perto de 1, você fala, opa, peraí, agora não. Agora eu vou ter que fazer uma teoria mais madura aí, para realmente conhecer qual é essa função f. Então, a análise dimensional tem um papel muito importante para você estimar também o que você está deixando de fora, porque em toda modelagem física a gente vai tentar ser sempre o mais simples possível. Você não vai querer levar em consideração um efeito que muda a décima casa decimal da sua resposta. Então você fala, por exemplo, a aceleração da gravidade não é verdadeiramente uniforme. Mas será que isso afeta em quanto a sua resposta? Na primeira casa decimal, na décima? Fica como desafio vocês pensarem aí, por exemplo, esse problema. Na lista vai ter algumas variantes aqui para a gente pensar. Nota que a análise dimensional, então, ela tem um papel central, inclusive, em determinar qual teoria você vai usar. Então, quais efeitos têm que ser levados em conta. E a gente usa isso direto, quer dizer, é super comum. Quer dizer, você quer saber se precisa levar em consideração uma teoria relativística, aqui um mural ilustrando a contração de Lorentz. Cara, mas se V sobre C for muito menor que 1, se esse parâmetro dimensional for muito menor do que 1, usa o Principia, não precisa do século XX. E é mais fácil para várias coisas. Como último exemplo que a gente vai abordar, vamos discutir agora o seguinte. Eu quero saber que, dada uma velocidade de lançamento, tá? Qual que é o θ que eu tenho que escolher para atingir o maior alcance possível? Então eu quero que esse cara chegue o mais longe possível. Se eu jogar θ igual a 90 graus, é horrível, ele cai no mesmo lugar, não teve alcance nenhum, tá? Mas tipicamente se eu jogar ele muito na horizontal, ele fica pouco tempo no ar, e ele também não tem um bom alcance. O ideal é ter um θ intermediário aqui. Qual o θ que eu tenho que escolher para maximizar o alcance? Aqui nesse exemplo é conveniente a gente inclusive combinar a análise dimensional com outras formas de raciocínio. Então, por exemplo, uma coisa muito útil em física. Pega caso particular. Imagina que o H seja pequeno, bem pequeno. Ou seja, vamos inclusive fazer a conta supondo que o H é igual a 0, tá? Esse é um cálculo que você faz até no ensino médio. O alcance, nesse caso, é fácil de calcular. Eu peço para vocês demonstrarem que ele vai ser dado por essa fórmula. Pausem o vídeo e refaçam esse cálculo lá de Física 1. E aí, nessa fórmula você vê que o valor máximo do alcance vai ser quando o seno for 1, então θ tem que ser 45 graus. Então, pegou um caso limite. Ótimo. Esse caso a gente consegue resolver o problema. Vamos pegar outro caso limite para ganhar intuição sobre a resposta. Imagina que o H seja grande. Então, agora eu vou tentar convencer vocês que, nesse caso, o ângulo que você deve jogar, o ângulo que vai maximizar o alcance, é 0 graus. E a intuição é a seguinte. A ideia, como eu disse, por que no H pequeno é o θ igual a 45 graus? Uma intuição é a seguinte. Tem uma competição, como a gente falou anteriormente. Se você jogar na vertical, por um lado, você está dando o máximo de componente da velocidade na horizontal possível, o que ajuda o alcance. Só que você fica menos tempo no ar, e aí ele acaba caindo logo. Então, você jogar inclinado, você dá uma componente horizontal menor, mas ele fica mais tempo no ar. E aí acaba que a coisa pode ficar maior do que você jogar com um θ pequeno, com um θ muito pequeno. E aí, se o H for muito pequeno, você faz a conta e você vê que é 45 graus. Agora, se o H for enorme, se o H for gigantesco, imagina você está jogando de uma altura infinita, cara, você inclinar a sua velocidade não muda o tempo de queda, porque o tempo já é absurdamente alto, porque você já está muito alto. Então, nesse caso, a sua melhor chance é você jogar horizontal, porque aí você maximiza a velocidade que ele tem na horizontal e faz com que durante todo aquele tempo enorme de queda ele esteja com a máxima velocidade possível na horizontal que ele possa ter. Então, se o H for muito grande, eu espero que o θ se aproxime de 0 graus. Então, lá sem resolver a equação, só usando considerações físicas gerais, olha quanta coisa a gente já conseguiu descobrir da solução. Agora, até aqui não falei de análise dimensional. Mas o que é H pequeno e H grande? É aqui que entra a análise dimensional. A gente vai dizer o que é ser pequeno e ser grande. E como é que a gente faz isso? Bom, quais são os parâmetros que a gente tem aqui no nosso lançamento? Altura, velocidade, aceleração da gravidade, né, que vai determinar, vai ser a força, vai estar ligado com a força, e o ângulo θ. A gente já viu que a massa não importa nessas situações. Então, a gente vê que, bom, θ é dimensional. Para eu montar aqui a dimensão de altura, eu preciso combinar o V e o G. A gente viu como, né? Vai ser V2 sobre G. H pequeno vai ser H muito, muito menor do que V2 sobre G.
Então, se o H for muito menor do que V2 sobre G, realmente eu posso considerar que é como se eu estivesse jogando do chão, e eu espero que o meu teto ele seja próximo de 45 graus. Por outro lado, se o H for muito, muito maior do que V2 sobre G, então realmente eu espero que esse ângulo se aproxime de 0 graus. E a intuição é aquela que a gente falou antes. Lembra que V2 sobre G é a altura máxima que eu obtenho no meu lançamento, se eu jogar ele totalmente na vertical. Então, quer dizer, se essa altura máxima que eu obtenho for muito, muito menor do que a altura que eu já estou, cara, o tempo adicional que eu vou passar no ar de jogar ele para cima é muito baixo. Então, é melhor jogar todo na horizontal. Essa é a intuição. Tá? Então, olha a quantidade de coisa que a gente pode falar só analisando os casos particulares e usando análise dimensional sem resolver equação nenhuma. Se a altura for muito menor do que V2 sobre G, o θ máximo vai ser 45 graus. Aqui, π sobre 4, 45 graus. Se for muito maior que V2 sobre G, ele vai chegar aqui em 0. E aí, o chute mais natural é que entre os dois tem um comportamento mais ou menos assim. Ou seja, sem resolver nenhum cálculo, a gente tem um jeitão aqui do gráfico, tá? E aí, se você tiver num caso em que, num dos casos extremos, você já sabe responder sem nem fazer a conta. E nota o seguinte, você pode dizer assim, mas se eu quiser ser totalmente preciso, eu preciso fazer a conta, se o H for diferente de 0, não vai ser rigorosamente 45 graus. Mas pensa o seguinte, as medidas em física têm sempre incerteza. Se o seu incerteza no ângulo for 1/10 de radiano, tá? E a altura for 100 vezes menor do que V2 sobre G, você não tem nem direito experimentalmente de dizer que o H não é 0. Se o H for 100 vezes maior do que V2 sobre G, o H é infinito experimentalmente, você não tem como distinguir esses casos. Então faz a conta mais simples. Tá? Se você tiver no caso intermediário, tem que fazer mais conta. Mas a análise dimensional ainda pode te ajudar um pouquinho. Então, de novo, primeiro passo, determina as grandezas envolvidas. No nosso caso, é o ângulo que maximiza o alcance, que a gente quer determinar. O G, né, da gravidade, V da velocidade, H da altura. E nota que a gente tem 4 grandezas, 2 dimensões, que é tempo e espaço. Então, pelo teorema Pi de Buckham, a gente tem 4 menos 2, a gente tem 2 adimensionais possíveis. Um já é diretamente o θ, nesse caso ele veio de graça, e porque o ângulo é dimensional, né? E o segundo é o que a gente já vinha trabalhando, esse π2. Então, a gente, pelo teorema Pi de Buckham, pelo teorema que a gente comentou anteriormente, a gente pode escrever, então, a equação na forma π1 é uma função de π2. O jeito mais simples nesse caso é dizer que o θ máximo, aqui faltou um máximo, né? Ele vai ser π sobre 4 menos uma função, que aí realmente para determinar tem que fazer a conta, desse outro dimensional. Não precisa escrever assim, estou escrevendo assim, só que a gente já sabe que esse f, ele vai, para h pequeno, ele vai ser 0, para h muito grande, ele vai tender a π sobre 4, tá? Mas aí realmente para determinar esse f tem que fazer a conta. Mas olha a quantidade de coisa que a gente conseguiu fazer sem resolver nenhuma equação diferencial. Como exercício, faz a mesma análise, mas agora soltando do chão e na presença de um vento que tem velocidade u. Tá? Como é que vão ser os casos limites? Quais são os adimensionais relevantes? Façam esse exercício. E dúvidas, levem para a aula. Então, nesse vídeo, a gente viu como que a análise dimensional é de grande ajuda. Ela não é apenas para verificar se você chegou numa dimensão certa no final. Isso é útil, façam isso, mas isso é muito mais interessante do que isso. Tá? A gente aplicou ela em alguns exemplos simples, assim, relacionados à física 1. A gente vai usar ela bastante ao longo do curso em exemplos de mecânica. Em particular, a própria teoria, os modelos que você vai usar, depende das escalas que são envolvidas. Isso a análise dimensional te ajuda a perceber rápido. Tem que considerar a resistência do ar? Não tem. Se você tem que levar em consideração que o campo gravitacional está mudando com a distância, você pode considerar que ele é uniforme. Todas essas aproximações você pode endereçar para a análise dimensional. E às vezes até casos bem mais sofisticados. Como exemplos finais, por exemplo, aqui, imagina que você tem um corpo de massa m e raio r produzindo campo gravitacional. Você pode analisar essa razão aqui. Vocês podem verificar que é uma razão dimensional, onde esse g é a constante aí da gravitação do Newton, né? E esse c é a velocidade da luz, né? Se essa razão dimensional for muito menor do que 1, você está no regime de gravitação newtoniano. Você pode verificar que isso para todos os corpos aí do nosso sistema solar se aplica. Se essa razão começa a ficar próximo de 1, próximo da ordem de 1, você tem que levar em conta efeitos de gravitação de Einstein. Por exemplo, aqui tem um desenhozinho artístico, né, de uma estrela de nêutron. Aí você precisa começar a levar em consideração a velocidade geral. Então, realmente, a análise dimensional é muito útil. Tá? O último exemplo, será que a gente precisa levar em consideração efeitos térmicos? Efeitos térmicos, eles correspondem a você ficar ganhando flutuações aí de energia da ordem de kBt,
Para a temperatura ambiente, se você botar nessa fórmula, você vai ver que é uma flutuação da ordem de 10 a menos 20 joules. Cara, pega um corpo de 1 miligrama, 10 menos 20 joules para ele, significa que a velocidade dele vai flutuar por 10 a menos 7 metros por segundo. Não tem nem precisão de medir isso, inclusive um corpo numa superfície, qualquer empurrão que ele ganhe, fosse dar essa velocidade, o atrito já nem deixa ele se mover. Então é por isso que em Física 1 você pode sempre fazer tudo com temperatura zero, é por isso que no nosso curso de mecânica, assim, praticamente tudo que a gente fizer vai poder estar a temperatura zero, tem pequenas exceções, depois eu vou comentar, mas assim, os movimentos dos corpos macroscópicos você não precisa levar em consideração efeitos térmicos. Agora, se a massa for ficando muito, muito pequena, a flutuação de velocidade pode ser relevante. Então aqui como um exemplo, um caso que você não vai poder pensar só do jeito a temperatura zero, é quando você quer descrever, por exemplo, as moléculas do ar. E para pensar assim, as moléculas do ar têm massa, são pequenininhas, são moléculas, elas estão sofrendo ação gravitacional. Cara, por que as moléculas do ar não caem no chão? Pô, a gente tem o ar aí há bilhares de anos, enfim, milhões de anos de atmosfera. Pô, essas moléculas não acabam de cair nunca, não? Por quê? Pensem o porquê disso, a resposta está nas escalas de novo, como sempre. Qualquer coisa, tragam para aula.